Em um mundo onde os avanços tecnológicos e as maravilhas científicas estão acontecendo em um ritmo surpreendente, os cristãos são chamados a permanecer firmes nas verdades inabaláveis da Palavra de Deus. À medida que nos maravilhamos com a engenhosidade da humanidade, também devemos fazer perguntas profundas sobre aonde esse progresso nos levará espiritualmente. Instituições como o CERN, com seu impressionante grande colisor de hadrons, representam a busca incansável da humanidade para desvendar os mistérios mais profundos do universo. Entretanto, como seguidores de Cristo, temos a tarefa não apenas de celebrar essas descobertas, mas também de discernir suas potenciais implicações espirituais. A Bíblia nos alerta em Daniel 12:4 que o conhecimento aumentará nos últimos dias e, de fato, essa aceleração é sentida de forma tangível. Mas nem todo conhecimento nos aproxima de Deus. Alguns caminhos nos levam perigosamente para longe dele. A exploração da matéria escura, energia escura e portais interdimensionais está causando preocupação entre os crentes, que reconhecem ecos de profecias bíblicas nesses desenvolvimentos. Será que tais esforços poderiam inadvertidamente abrir portas para forças além da nossa compreensão? Embora o Apocalipse fale de engano e caos, devemos permanecer vigilantes e considerar se a busca científica por segredos cósmicos se alinha com o desígnio divino ou se desvia para território proibido. Como cristãos, somos administradores da criação, chamados a abordar as maravilhas do mundo com humildade e reverência pelos propósitos do Criador. Embora os avanços científicos possam expandir nossa compreensão do cosmos, eles nunca devem substituir nossa confiança em Deus. Oremos fervorosamente por sabedoria, para cientistas, pesquisadores e para nós mesmos, para que cada descoberta reflita sua glória em vez de nos distrair dela. Com eventos como o recente anúncio do CERN sobre a presença de microburacos negros em abril de 2025, a necessidade de equilíbrio se torna cada vez mais urgente. A curiosidade humana é um dom de Deus, mas deve ser guiada por sua sabedoria divina. Apeguemo-nos à soberania de Deus em meio à incerteza. Nossa esperança não se baseia em conquistas humanas, mas na verdade eterna das Escrituras e no poder salvador de Jesus Cristo. Nenhum desafio, nenhum mistério, nenhuma dimensão escapa do seu controle. Só Ele tem as respostas para os maiores enigmas da vida. Por meio da oração, do discernimento e da confiança inabalável, navegamos por esses tempos com paz, sabendo que seus planos prevalecerão. Somos chamados a ser sal e luz em um mundo cada vez mais complexo. Proclamemos o Evangelho com coragem, permanecendo firmes diante do medo e da confusão. Por meio de fervorosa intercessão, apoiemos tanto a Igreja quanto a comunidade científica, buscando orientação e graça para cumprir nosso papel como embaixadores de Cristo. Quer estejamos diante de experimentos de ponta ou mudanças culturais, a fé deve nos ancorar firmemente na verdade. O Santo Rosário é um raio de esperança nos momentos difíceis, um refúgio divino que nos protege do mal e nos guia para a paz celestial. Esta oração sagrada é mais do que uma simples devoção, é uma arma espiritual dada pelo céu para nos fortalecer diante das tempestades da vida. Cada Ave Maria ressoa através do tempo, conectando-nos com inúmeros fiéis que encontraram consolo em seu ritmo. Por meio de seus mistérios, gozosos, dolorosos, gloriosos e luminosos, meditamos sobre a vida, morte e ressurreição de Cristo, fortalecendo-nos com seu supremo sacrifício. Rezado com sinceridade, o rosário se torna um escudo contra as tentações e armadilhas do mundo. Convide-nos à intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, que amorosamente intercede por nossa causa diante de seu Filho. Em momentos de desespero, quando os fardos se tornam insuportáveis, o rosário oferece um oásis de paz, lembrando-nos que Deus caminha ao nosso lado e nos sustenta com amor infalível. Transforme corações, cure feridas e reacenda a confiança na providência divina. Como mensageiros de Cristo,
devemos abraçar o rosário como um instrumento essencial para espalhar esperança. Ao compartilhar essa devoção, estendemos seu poder transformador aos outros, inspirando-os a buscar refúgio na fé. Em um mundo fragmentado, o rosário une a humanidade sob o cuidado maternal de Maria e a infinita misericórdia de Deus. Que ela seja nossa bússola espiritual, guiando-nos com segurança pelas provações da vida e nos mantendo no amor eterno. A vinda do Espírito Santo. Todos esses momentos sagrados nos convidam a aprofundar nossa fé e nos aproximar dele. Ao refletirmos sobre esses eventos divinos, caminhamos de mãos dadas com Cristo pelas estradas acidentadas da Galileia, experimentando em primeira mão seu amor infinito e seu sacrifício supremo. Por meio de sua vida, morte e ressurreição, ele abre o caminho para a redenção e a esperança. Uma luz radiante que penetra até as sombras mais densas. Quando o medo e a dúvida ameaçam nos dominar, é a luz inabalável de Cristo que ilumina nosso caminho. Ao nos apegarmos à sua presença, a vinda do Espírito Santo, todos esses momentos sagrados nos convidam a aprofundar nossa fé e nos aproximar dele. Ao refletirmos sobre esses eventos divinos, caminhamos de mãos dadas com Cristo pelas estradas acidentadas da Galileia, experimentando em primeira mão seu amor infinito e seu sacrifício supremo. Por meio de sua vida, morte e ressurreição, ele abre o caminho para a redenção e a esperança. Uma luz radiante que penetra até as sombras mais densas. Quando o medo e a dúvida ameaçam nos dominar, é a luz inabalável de Cristo que ilumina nosso caminho. Ao nos apegarmos à sua presença, podemos dissipar a escuridão que busca extinguir nossa fé. Somente nele encontramos a fonte da verdadeira esperança, um farol que brilha intensamente mesmo nas horas mais sombrias. Ele é o Salvador, o Redentor, a luz eterna que nenhuma sombra pode superar. Envoltos na proteção amorosa de nossa Mãe Celestial, descobrimos paz, segurança e um porto seguro. Seu cuidado maternal e sua intercessão são uma fonte inesgotável de conforto. Quando os fardos da vida parecem insuportáveis, podemos confiar nossas preocupações às suas mãos amorosas, confiantes de que ela nos levará para casa em segurança. Em meio às provações e tribulações que afligem o nosso mundo, devemos permanecer firmes na nossa fé, unidos na oração e fortalecidos pelo poder do Santo Rosário. Seus sagrados mistérios nos dão a força para superar qualquer obstáculo e a graça de perseverar nas noites mais longas até que a aurora da luz de Cristo irrompa, anunciando uma nova era de esperança. Que o Santo Rosário seja nosso fiel companheiro, um escudo contra as adversidades e uma centelha de esperança quando tudo parece perdido. Com corações abertos e confiantes, abracemos esta poderosa ferramenta espiritual, sabendo que por meio dela, nos aproximamos cada vez mais do coração de Jesus Cristo, a morada da verdadeira alegria e da paz eterna. Avancemos com coragem, respondendo ao chamado para uma devoção mais profunda e uma maior preparação espiritual, encontrando refúgio no Rosário, que nos tira das trevas e nos leva à luz eterna de Cristo. Caminhando com o Rosário como bússola e a fé como armadura, avançamos com confiança inabalável, sabendo que nunca estamos verdadeiramente sozinhos. Nosso Salvador, Jesus Cristo, e sua Mãe Santíssima Maria, nos acompanham em cada passo do caminho, oferecendo-nos o amor, a força e a orientação de que precisamos para suportar e, finalmente, superar qualquer provação que cargo em 1º de dezembro, causando impacto tanto na esfera religiosa quanto na secular. Este anúncio, nascido de um encontro profundamente espiritual com a Rainha da Paz, revela uma série de eventos proféticos destinados a transformar a história de maneiras que a humanidade ainda não está totalmente preparada para entender. Mais do que uma simples previsão política, esta comunicação divina traz um chamado urgente à ação. Por meio de Mirjana, a Virgem Maria transmitiu uma diretriz clara e solene,
a humanidade deve se preparar para provações que testarão sua própria essência, física, emocional e espiritualmente. Entre esses desafios, o cargo em 1º de dezembro causando impacto tanto na esfera religiosa quanto na secular. Este anúncio, nascido de um encontro profundamente espiritual com a Rainha da Paz, revela uma série de eventos proféticos destinados a transformar a história de maneiras que a humanidade ainda não está totalmente preparada para entender. Mais do que uma simples previsão política, esta comunicação divina traz um chamado urgente à ação. Por meio de Mirjana, a Virgem Maria transmitiu uma diretriz clara e solene. A humanidade deve se preparar para provações que testarão sua própria essência, física, emocional e espiritualmente. Entre esses desafios iminentes estão as perturbações ambientais catastróficas. Secas extremas secarão terras férteis, enchentes inundarão cidades e tempestades violentas devastarão regiões costeiras, levando a resiliência humana ao limite. Esses desastres naturais, embora devastadores, não são meros atos da natureza. Eles são considerados sinais divinos que incitam a humanidade a retornar à fé, à oração e ao arrependimento sincero. A profecia também fala de uma forte escalada de tensões e conflitos geopolíticos que ameaçam a estabilidade global. A morte de um importante líder da União Europeia, prevista na visão, desencadeará uma reação em cadeia de agitação, minando a frágil paz que une as nações. A violência e o caos se espalharão, desestabilizando regiões inteiras e mergulhando o mundo na incerteza. No entanto, em meio a essas previsões sombrias, há um vislumbre de esperança, um chamado para aprofundar nosso relacionamento com Deus por meio da oração, da humildade e da renovação espiritual. Esta mensagem não pretende incutir medo, mas despertar a humanidade para a urgência da preparação. Igrejas ao redor do mundo se tornaram santuários onde os fiéis se reúnem, buscando conforto e orientação na oração. As palavras de Nossa Senhora ressoam profundamente, pedindo unidade e fé inabalável como escudos contra as tempestades de Cristo. Ao abraçar essa renovação espiritual, muitos encontram coragem e força, sabendo que mesmo em meio ao caos, a paz ainda pode ser encontrada por meio da fé e da unidade. As crises ambientais previstas na profecia acrescentam uma dimensão espiritual ao discurso científico sobre as mudanças climáticas. As áreas costeiras sofrerão as consequências de tempestades cada vez mais violentas. As áreas agrícolas sucumbirão a secas implacáveis e os centros urbanos sofrerão com a elevação das águas. Para os fiéis, esses desastres servem como um lembrete da necessidade da humanidade de retornar a Deus, buscando a salvação por meio de Cristo. Ao abraçar essa renovação espiritual, muitos encontram coragem e força, sabendo que mesmo em meio ao caos, a paz ainda pode ser encontrada por meio da fé e da unidade. As crises ambientais previstas na profecia acrescentam uma dimensão espiritual ao discurso científico sobre as mudanças climáticas. As áreas costeiras sofrerão as consequências de tempestades cada vez mais violentas. As áreas agrícolas sucumbirão a secas implacáveis e os centros urbanos sofrerão com a elevação das águas. Para os fiéis, esses desastres servem como um lembrete da necessidade da humanidade de retornar a Deus, buscando a salvação por meio da oração, do arrependimento e de um compromisso renovado com uma vida justa. Talvez o mais alarmante seja a morte prematura de um importante líder da União Europeia, cuja morte causará instabilidade generalizada por toda a Europa. A instabilidade política e econômica agravará os conflitos existentes, podendo levar a uma guerra em grande escala. Contudo, Nossa Senhora oferece uma tábua de salvação. A sobrevivência da humanidade depende de sua capacidade de abraçar a paz, guiada pela misericórdia divina. Para Mirjana, receber essa revelação desencadeou um profundo despertar espiritual. Igrejas ao redor do mundo estavam cheias de pessoas buscando conforto e orientação.
Vigílias de oração e reuniões comunitárias se tornaram testemunhos poderosos da força da fé coletiva e da unidade em tempos de crise. Muitos emergiram com o espírito renovado, fortalecidos pela conexão com Deus e uns com os outros. Em última análise, a mensagem da Virgem Maria vai além de advertências terríveis. É um chamado à ação. Ela incentiva a humanidade a refletir profundamente, arrepender-se sinceramente e viver com propósito. Ao atender a esse conselho divino, indivíduos e comunidades podem enfrentar as tempestades que se aproximam, encontrar paz em meio ao caos e traçar um curso em direção à transformação. Revelações de Mirjana provocaram um poderoso despertar espiritual, inspirando famílias a integrar a oração em seus lares, promovendo assim paz e solidariedade em suas vidas diárias. Essas práticas, longe de serem rituais vazios, servam como uma tábua de salvação da graça divina, oferecendo não apenas conforto pessoal, mas também cultivando uma determinação compartilhada de se preparar para o que está por vir. Enquanto o mundo assiste ao desenrolar dessas profecias, enfrentamos forças formidáveis que estão desafiando nosso meio ambiente, nosso modo de vida e os próprios fundamentos da nossa comunidade global. De desastres naturais devastadores a agitações políticas, a humanidade. Revelações de Mirjana provocaram um poderoso despertar espiritual, inspirando famílias a integrar a oração em seus lares, promovendo assim paz e solidariedade em suas vidas diárias. Essas práticas, longe de serem rituais vazios, servem como uma tábua de salvação da graça divina, oferecendo não apenas conforto pessoal, mas também cultivando uma determinação compartilhada de se preparar para o que está por vir. Enquanto o mundo assiste ao desenrolar dessas profecias, enfrentamos forças formidáveis que estão desafiando nosso meio ambiente, nosso modo de vida e os próprios fundamentos da nossa comunidade global. De desastres naturais devastadores a ações políticas, a humanidade está enfrentando a realidade de transformações previstas. No entanto, apesar da magnitude desses desafios, o apelo da Virgem Maria à unidade e à oração desencadeou uma onda de compaixão e esperança entre os fiéis. Em tempos de provação, a oração se torna um escudo, uma fonte de proteção, força e serenidade quando o medo ameaça tomar conta. O poder transformador desse chamado espiritual tem sido extraordinário. Comunidades se uniram de maneiras sem precedentes, praticando atos de gentileza e serviço altruísta. Inspiradas pela mensagem de Mirjana, pessoas de todas as esferas da vida estão adotando virtudes como generosidade, amor e apoio mútuo. Esse foco coletivo na oração e na devoção trouxe não apenas conforto, mas também um renovado senso de responsabilidade compartilhada, promovendo um espírito de solidariedade diante da adversidade. O chamado da Virgem Maria à preparação espiritual é inequívoco. Para superar as provações de amanhã, devemos refletir profundamente sobre nossas vidas, buscar perdão por nossas falhas e nos comprometer a viver com justiça, amor e compaixão. Ao fazer isso, protegemos nossas almas e ajudamos a curar e renovar o mundo ao nosso redor. Embora o caminho à frente possa parecer assustador, a força inabalável da nossa fé compartilhada iluminará o caminho nos momentos mais sombrios. Mirjana nos lembra que esta mensagem é tanto um aviso quanto um raio de esperança. As crises climáticas e as tensões geopolíticas que enfrentamos não são prenúncios de desespero, mas oportunidades de crescimento e transformação espiritual. O chamado à oração, à compaixão e à unidade transcende a mera reação aos eventos mundiais. É um apelo urgente para restaurar a paz e a harmonia em nossos corações, nossas famílias e nossas comunidades. Agora, mais do que nunca, devemos prestar atenção à mensagem da Virgem Maria. A oração é uma força poderosa em tempos de crise. E nosso compromisso espiritual tem o poder de moldar o futuro. Ao responder a esse chamado à ação, podemos navegar corajosamente pelos mares turbulentos da incerteza, sabendo que nunca estamos sozinhos.
Unidos pela fé e pela compaixão, temos o poder de reconstruir um mundo que reflita a paz e o amor de Cristo. Enquanto nos preparamos para o desconhecido, abracemos a orientação da Virgem Maria e nos dediquemos a uma vida de oração, unidade e serviço. É por meio dessas ações que descobriremos não apenas a proteção espiritual, mas também a resiliência necessária para enfrentar os desafios que nos aguardam, confiando na infinita misericórdia e graça de Deus para nos guiar nestes tempos difíceis. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada de fé. Convidamos você a compartilhar suas ideias nos comentários e considerar como juntos podemos responder aos desafios do nosso tempo. Que todos possamos responder ao chamado à compaixão e à oração, construindo um futuro enraizado na paz, na harmonia e na misericórdia divina.